No vídeo de hoje eu vou falar sobre todo o processo de escrita e de publicação do meu novo livro chamado Minas de Areia. Meu nome é Isabela Fernanda e ano passado eu publiquei um livro chamado Mirage, que é uma antologia de contos, 5 contos de fantasia aí. A questão é que o livro desse ano quase que não saiu esse ano inclusive, mas ele tá pronto finalmente. Diferente do Mirage, que eu usei uma plataforma de autopublicação, publicar ele, o Minas de Areia, que é o que a gente vai falar hoje, eu acabei fazendo sem nenhuma editora e na verdade também sem a ajuda dessa plataforma. E ao longo desse vídeo vocês vão conhecer todo o processo criativo, como é que foi. E no final eu espero esclarecer as dúvidas dos escritores que de repente estão vendo esse vídeo para ver se vale a pena você publicar independente, ou então pelo menos matar a curiosidade das pessoas que são curiosas e vieram aqui só para ver como é que eu fiz, mas na verdade elas não são escritoras. Todos os contos do Mirage, eles se passam em um universo fictício, de fantasia, na verdade um mundo que não existe. Eu diria que o Mirage é uma alta fantasia, apesar de que existem denominações para alta fantasia, média fantasia e também baixa fantasia. Existe baixa fantasia. E apesar de que eu não concordo 100% com essas identificações comuns para cada um, eu diria que meu livro Mirage pode ser uma alta fantasia, porque ele se passa em um universo completamente que não existe, desconsiderando completamente a existência do nosso mundo. Nosso mundo não existe lá, só existe aquele mundo. No caso do Minas de Areia, é o mesmo lugar. Inclusive, gente, é o mesmo mapa. É claro que o mapa que aparece no Mirage, ele é bem diferente do Minas de Areia, ele é esse. Ele é bem diferente do Minas de Areia, apesar de mostrar, mapear o mesmo lugar. E esse universo fantástico todo do Mirage do Minas de Areia, eu não vou contar a história pra vocês de como que eu criei, porque deu muito trabalho e também já tá com 7 minutos de vídeo. Não falei nada importante ainda, vai ficar uma próxima. Mas de qualquer maneira, eu tive a brilhantíssima ideia, antes da publicação do Minas de Areia, de fazer um mapa interativo. Onde esse mundo inteiro ele estaria colocado, centralizado numa única página, que a pessoa pudesse navegar e então obter informações a respeito de cada local que ela quisesse. Por exemplo, dos países, dos continentes, dos rios dos países, da geografia, da história, da cultura, da política e de tudo mais. Por isso também que o lançamento ficou meio atrasado, mas no final deu tudo certo. E hoje, se vocês quiserem, vocês podem ir lá acessar o mapa interativo, que é uma versão desse mapa aqui, mas só que digital. Existem várias regiões e territórios que ainda não constam. E constam, na verdade, eles estão escritos lá, mas está escrito em breve, porque eu ainda não escrevi sobre isso. São muitos papéis, é uma pilha enorme de papéis que tá tudo as coisas, aí até eu procurar tudo e colocar no site demora. Como eu tinha começado dizendo, o que aconteceu, gente, que esse livro demorou tanto assim, é que na verdade eu também demorei muito para escrever ele, sabe? Desde o começo do ano eu tô tentando escrever esse livro, toda vez que eu começava ele, ou eu não ficava satisfeita com o que tinha sido escrito, daí eu recomeçava, ou então tinha alguma coisa ali que acontecia, que daí fazia parar toda a rotina de escrita, daí dava tudo errado, e daí eu falava, não dá pra ficar pensando em livro agora. Sim, o livro que era pra eu ter começado a escrever lá em janeiro, fevereiro, de fato eu comecei em janeiro e fevereiro. Na verdade, em janeiro acho que eu planejei essa história, em fevereiro comecei a escrever. De qualquer maneira, poxa, é uma história que não é uma história grande, sabe? Com certeza eu teria terminado ela em bem menos tempo e o livro teria saído no máximo em julho. Mas a gente tá em novembro, um grande atraso, que se deu tanto na escrita quanto na publicação, em virtude do fato de que eu troquei de faculdade 1 zilhão de vezes. Aí também é meio difícil, fica ocupado trocando de faculdade e não escreve o livro. Pra vocês terem uma ideia, no começo, quando eu tava escrevendo, eu gostava muito de escrever à mão, porque eu queria que o Minas de Areia fosse um livro mais poético. Não sei o que eu quero dizer com poético, mas eu achava que era muito mais fácil surgir uma poesia e surgir coisas mais bonitas de serem lidas quando eu tava escrevendo no papel, mais do que quando eu tava escrevendo no computador. Então, as primeiras 40 páginas do Minas de Areia, de uma das primeiras versões que eu fiz, chegaram a 40 páginas, foram todas escritas no papel, gente. E aí eu tinha escrito essas 40 páginas pra depois, no final, decidir que eu não tinha gostado delas o suficiente pra dar continuidade. Eu acho que aconteceu também por causa de toda a época, né, que eu não tava gostando de nada, nem do curso que eu tava fazendo. Como eu comecei dizendo, e eu repito agora de novo, a publicação do Minas de Areia foi independente, ou seja, não aconteceu graças a nenhuma editora.
A publicação independente ela é bem legal no sentido que você tem total controle sobre a sua obra, o que está fazendo e qual é o resultado final e todas essas coisas. Mas por um outro lado também você tem muito mais trabalho, porque afinal é você que tem que cuidar de tudo e também se preocupar. Então, no caso, assim que eu terminei de escrever o livro, eu fui fazer a revisão dele. A revisão dele eu gosto de imprimir numa folha assim e daí depois eu coloco uma letra bem pequenininha, né? Porque afinal dos contos é pra gastar menos folha, né? E aí eu vou no papelaria, imprimo, aí eu trago o livro, aí eu começo a ler assim, eu grifo as partes que eu acho que precisa mudar. É uma parte que eu analiso bastante a coesão e a coerência. É legal que antes de você fazer essa revisão, no caso, se for você mesmo que vai fazer, você dá um tempo entre o dia que você terminou de escrever e o dia que você começou a fazer essa revisão. Ou é legal você dar um tempo bastante grande, assim, pelo menos um mês. Mas só que como eu não tinha esse tempo pra publicar, o livro já estava atrasado, então eu acho que eu dei tipo uma semana eu já comecei a ler o livro. Conforme eu ia imprimindo e encadernando o Minas de Areia em todas as suas versões, nessa versão azul, que é a versão oficial, e também nessa versão aqui, que foi a primeira que eu fiz, encadernei, horrível. Mas todas elas, eu li elas de novo e eu tive que mudar alguma coisa, porque acaba passando. Ou às vezes algum erro que acaba acontecendo na própria diagramação do livro. Na verdade, esse erro não existia, aí você foi diagramar, passar um texto de um lugar para o outro, acabou colocando uma vírgula ali sem querer, que ela não existia ali antes. E aí depois, quando você lê o livro, quando ele tá impresso, encadernado, você vê que tá tudo errado. Aí você vai lá e tem que voltar e arrumar. Tem muita gente que acha que quando você vai publicar um livro, você não consegue tirar o ISBN e que só editoras ou contas CNPJ conseguem. Mas na verdade não. Se você for lá no site da CBL, que é a Câmara Brasileira do Livro, você consegue tirar o ISBN da sua obra, registrando ela no seu nome e também dando as características que se trata e qual gênero que ela pertence. O ISBN é um númerozinho, como se fosse o CPF do seu livro. Ele é importante porque se algum dia alguém quiser fazer um plágio do que você está escrevendo, pelo menos tem o ISBN. Gente, no caso do Mirage, eu fiz ele com o apoio de uma plataforma chamada Wiclap. A Wiclap ela é uma plataforma para autores independentes também, mas que ela não é uma editora. Tá bom? Você meio que manda o seu texto e também o seu arquivo todo diagramado lá para o Wiclap, para depois eles imprimem os exemplares por tiragem. Por exemplo, que você, como autor, quer comprar o seu livro para ele chegar na sua casa. Aí você vai lá e compra um livro e esse é o único valor que você paga, o valor do seu livro e também do frete. Você não tem que ter um alto investimento como teria numa editora ou então numa gráfica para que você tenha os exemplares físicos. Atendeu bastante os requisitos que eu precisava naquela época, que afinal das contas era o primeiro livro que eu estava publicando em físico. Nossa, essas coisas aqui, ó, a coisa que eu mais gosto no Mirage é essas ilustrações aqui atravessando a página. Ah, gente, não tô achando essa daqui. Essa página aqui ficou muito legal. Mas no caso do Minas de Areia, como eu queria fazer ele sozinho, eu decidi não fazer pelo Wiclap dessa vez, porque eu queria ver outra maneira de fazer. Minas de Areia eu decidi que eu faria tudo sozinho, inclusive a encadernação. Eu queria fazer uma edição bem bonitinha, assim. Me esforcei bastante pra isso. Fica bem diferente no final do que a gente imagina. É claro que foi muito difícil, na verdade, e eu desanimei várias vezes quando eu tava tentando encadernar o Minas de Areia. Principalmente quando eu fiz essa primeira versão aqui, que foi do dia 12 do mês passado. Eu tinha ido na loja porque isso daqui é tecido de algodão e quando eu precisava escolher uma cor pra colocar, eu olhei esse verde aqui, eu falei, nossa, esse verde bonito desse, belíssimo, vai ficar excelente no livro. Porque o verde, ele remeteria toda a natureza, já que grande parte da aventura do livro se passa no país tropical. Um verde bem estampado e vou desenhar um sol bem no meio. Quando eu terminei de encapar, me deu muito trabalho, porque cortar papel Paraná é uma tarefa muito chata. Eu pensei levemente em desistir, mas eu falei, não. Falei que eu ia encadernar, agora tem que encadernar. Aí eu fiquei pensando durante alguns dias, meio desolada assim, mas aí eu cheguei à conclusão de que eu só devia trocar a cor do tecido. Então, gente, aí depois eu fui lá nessa loja de novo, que é a loja da Ana Lúcia, aqui em Paraibuna. E aí eu decidi que eu ia ficar com esse tecido dessa cor aqui. Pensei que esse azul, porque eu pensei que esse azul tava bonito, e também eu pensei que esse azul podia remeter ao mar, uma parte da aventura, como eu falei. É tudo num país tropical, mas a outra parte é no oceano, né, gente? No mar, assim, e tudo mais. Aí aqui eu também mudei a cor da folha de guarda pra... E no final ficou bem mais legal mesmo. Lembrando que se você comprar o teu livro na pré-venda, o seu livro vai vir comentado, com comentários meus escritos. A versão digital, ela também tem os comentários, gente. Além de ter os comentários também na versão digital, nessas partes aqui de cima, que tá escrito, por exemplo, o nome do lugar,
você consegue clicar nessa parte que afinal de contas você está lendo um PDF, você é direcionado para o mapa interativo na parte específica que está falando daquele país ali que os personagens estão naquele momento. No livro do Minas de Areia a gente tem 4 ilustrações, na verdade a gente tem 2 ilustrações e mais 2. O grande mapa de giz pastel, que é o mapa colorido, que eu fiz ele numa folha A3, giz pastel oleoso, que é um material que eu nunca tinha usado na minha vida, mas aí eu precisava de alguma coisa para pintar o mapa, e como tinta não ia ser uma opção, já que eu ia precisar de uma tela, eu não sei como é que eu ia escanear, apesar de que demorou bastante tempo para fazer esse mapa, mas eu gostei muito de trabalhar com giz, principalmente porque você consegue sobrepor as cores, você consegue meio que misturar elas, fazer um degradê entre elas. E na parte dos oceanos, isso foi muito útil pra mim. Gente, agora, vale a pena publicar um livro independente? É óbvio que sim, sempre vale a pena, sempre vale. Mesmo que dê tudo errado, sempre vale a pena. O vídeo inteiro pra dar essa resposta curta, não tem mais o que falar. Se ficar dependendo de editor publicar seu livro, você não vai publicar nunca. Então é melhor você pegar e publicar do jeito que você consegue, também do jeito que você pode. E tá ao seu alcance. Então se você gostou desse vídeo, talvez você queira dá uma olhadinha para poder comprar esse livro aqui chamado Minas de Areia. Gente, o físico, se você comprar no período da pré-venda, além dele estar com preço abaixo do preço comum que eu vou colocar nos outros tempos, ele também vai vir inteirinho comentado, com comentários, né, a respeito que eu escrevi a respeito dos pontos da história e das coisas ali que acontecem. Eu, pelo menos, gostaria muito de ter um livro na minha estante que eu falasse, ó, o autor do livro comentou aquele livro ali, ó, é comentado pelo autor do livro. O próprio autor escreveu aqueles comentários com a mão dele. Na verdade, ele escreveu com a caneta que estava na mão dele. Mas é isso, gente. É isso o vídeo. Até a próxima.